E também estabelecemos o quociente mínimo igual a 1. Aí nesse caso A foi igual a 6. A soma dos dois mínima, 5 mais 6, 11. Questão 43 do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Questão conceitual. Não há conta a ser feita, mas cuidado com a pegadinha. Um aluno, ao tirar a prova de uma divisão, escreveu a seguinte expressão: 7 vezes 32 mais 18 igual a 562. O divisor nessa divisão foi o número. Mais uma vez, um aluno, ao tirar a prova de uma divisão, escreveu a seguinte expressão: 7 vezes 32 mais 18 igual a 562. A nossa reação imediata é estabelecer que o 562 é o dividendo. Dividendo este que é igual ao divisor, vezes o quociente, mais o resto. Relação fundamental da divisão. Então, praticamente, sem ler, você marca a opção que contém lá o número 7. Ok? Agora, numa divisão por 7, é o que temos dito nos últimos exercícios, eu posso obter resto 18? Claro que não, não é isso? O resto máximo numa divisão por 7 é o 6. Então aqui ele ardilosamente trocou de posição o divisor com o quociente. Ele escreveu quociente vezes divisor mais resto, que é a mesma coisa, porque a multiplicação admite a propriedade comutativa, não é isso? Então, aí sim, numa divisão cujo divisor é o 32, não há problema algum de o resto ser o 18. Tá certo? Então a resposta não é o 7, como poderíamos praticamente sem raciocinar estabelecer de cara, e sim o 32. Questão 44. Um conjunto é constituído por 7 números cuja soma é igual a 220. Cada número desse conjunto é aumentado de 20 unidades, depois multiplicado por 5 e, finalmente, subtrai-se 20 unidades de cada produto. A soma dos números do novo conjunto assim obtido é, de novo, um conjunto é constituído por 7 números cuja soma é igual a 220. Então temos aqui, num primeiro momento, 7 números: A mais B, mais C, mais D, mais E, mais F, mais G, cuja soma é igual a 220. Tranquilo? O que aconteceu depois? Cada número desse conjunto é aumentado de 20 unidades. Então você pegou o A e somou 20, o B somou 20, o C somou 20, o D somou 20 e assim por diante. Então, o que acontece? Qual vai ser a nova soma? Se cada parcela aumenta 20 unidades, esse aumento será refletido, evidentemente, na soma. Então, a soma, que era 220, vai aumentar em 140 unidades. Por quê? Não são 7 parcelas? Cada uma aumentou 20, 20 vezes 7, 140. Então, nesse momento, a nossa soma é 360. Depois, cada novo número desse conjunto, já depois de computado o aumento das 20 unidades, foi multiplicado por 5. Deixa eu pegar um exemplo aqui.
uma soma muito simples. 1 mais 2 mais 3, que dá 6, não é verdade? Se nós multiplicarmos as três parcelas por 5, teremos 5 mais 10 mais 15, que é igual a 30. O que aconteceu com a tua soma inicial, que era 6? Também foi multiplicada por 5. Ela não foi multiplicada por 5 3 vezes, e sim apenas uma vez. As três parcelas foram multiplicadas por 5, a tua soma acompanhou essa variação, sendo também multiplicada por 5. Lembrando que nesse momento, a nossa soma não é 220, sim 360. Então, após a segunda etapa, teremos um novo resultado, uma nova soma, que será a soma atual, 360, multiplicada por 5, que vai dar 1.800. Tranquilo? Finalmente houve uma terceira e última etapa. Subtraíram-se 20 unidades de cada um dos produtos. Ok? Então, se você vai tirar de cada um dos 7 números 20 unidades, então, como na primeira etapa, você vai tirar da soma 140 unidades. 20 vezes 7. Ok? Por quê? Porque cada parcela diminuiu 20 unidades. A mesma coisa que a primeira etapa. Em vez de somando, agora está diminuindo. 1.800 menos 140, você vai obter o resultado definitivo da questão, que é 1.660. Antes de analisarmos a questão 45, vamos a um exemplo bastante simples. 13 dividido por 5, quociente 2 e resto 3. O que acontece com o quociente e com o resto de uma divisão quando multiplicamos ao mesmo tempo o dividendo e o divisor por um mesmo valor, por um mesmo número? Por exemplo, vamos multiplicar por 3 tanto o dividendo quanto o divisor. 13 vezes 3, 39. O divisor é a mesma coisa, 5 vezes 3, 15. O quociente dá 2 e o resto 9. Ok? Então, você repara que o quociente, o 2, ele não se altera, porém o resto também é multiplicado pelo mesmo número. Ok? Se tivéssemos multiplicado o 13 e o 5 por 10, o quociente permaneceria sendo 2 e o resto passaria a ser 30. Ok? 130 dividido por 50 de fato dá 2 e sobra 30, que é o resto original, vezes 10. Ok? Então, quando você multiplica o dividendo e o divisor por um mesmo número, o quociente não se altera, porém o resto acompanha essa variação também sendo multiplicado pelo mesmo valor. Então, a questão 45 nos diz o seguinte: em uma divisão, ao se multiplicar por 10 o dividendo e o divisor, quais são as afirmativas verdadeiras? A primeira, o quociente também é multiplicado por 10? Não. O resto também é multiplicado por 10? Sim, correto. Letra C. O quociente é dividido por 10? Não, errado. Letra D.
O quociente não se altera? Verdadeiro. A quinta, o resto não se modifica? Errado. Então, as verdadeiras são a letra B de bola e letra D de dado. Ok? Duas alternativas verdadeiras, B e D. A questão 46 do Colégio Naval, ela é bem difícil, diferente, muito interessante e é praticamente conceitual, não há muita conta a ser feita não, porém temos que raciocinar um pouquinho. Diz o seguinte: sabendo-se que o resultado de 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 até 1 mais 14 é divisível por 13, coloquei assim múltiplo de 13, não é isso? Mesma coisa. Qual o resto da divisão de 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 até 1 por 169? Só por curiosidade, esse produto em contagem regressiva, entre aspas, do 12 até o 1, dos inteiros do 12 até o 1, se chama fatorial do número, cujo símbolo é um ponto de exclamação logo após o número. Poderíamos abreviadamente escrever 12 fatorial, ok? 12 com um ponto de exclamação logo após o número. Isso é uma notação que é muito vista em análise combinatória no ensino médio. Nós não precisamos saber disso para resolver a questão, é apenas uma curiosidade, ok? Chama-se 12 fatorial ou fatorial de 12. Tranquilo? Mas, como já dissemos, nós não precisávamos saber disso para resolver o exercício, é só uma curiosidade. Então, o 12 fatorial mais 14 é múltiplo de 13. O que ele quer dizer com isso? O 14 é a grande chave da questão. O 14 pode ser desmembrado como sendo 13 mais 1. Ok? Então, em outras palavras, ele quer dizer o seguinte, que o 12 fatorial mais 13 mais 1 é divisível por 13. Ok? E o que isso significa? Antes de entendermos melhor o que significa isso, vamos a um exemplo mais simples. Quando você tem um múltiplo de 13 e a ele adicionamos ou subtraímos 13 unidades, o resultado continua divisível por 13. Por exemplo, o 39, que apareceu na questão anterior, ele é divisível por 13. Se nós acrescentarmos 3 unidades ao 39, ele vai se tornar igual a 52, que continua sendo divisível por 13. Da mesma forma, se subtrairmos 13 unidades do 39, teríamos o 26, que também é divisível por 13. Ok? Então, dessa expressão toda aqui, se nós ignorarmos esse 13, ou seja, considerarmos apenas o 12 fatorial mais 1, o resultado vai continuar divisível por 13. Porque na divisibilidade por 13, o próprio 13 não vai influenciar, porque somando ou retirando 13 unidades de um número, não se altera a divisibilidade do número ou não por 13. Né? Ou o que eu quis dizer com ou não é o seguinte: se um número qualquer deixa resto 10 na divisão por 13, quando a ele acrescentamos 13 unidades, o novo número vai continuar deixando o resto 10 na divisão por 13. Quer dizer, nem o resto eventual do número é alterado quando você adiciona ou retira 13 unidades do número. Tranquilo? Então, ignorando o 13 aqui, para facilitar o entendimento, o novo número seria o 12 fatorial mais 1. Então, 12 fatorial mais 1,
ele é divisível por 13. Agora é o mais importante. Note que o 12 fatorial não é múltiplo de 13. Ele só passou a ser múltiplo de 13 após nós termos somado a ele quantas unidades? Uma. Não é isso? Só após somarmos essa unidadezinha aqui é que o 12 fatorial passou a ser divisível por 13. Isso significa dizer o seguinte: é a mesma situação, por exemplo, do 38. O 38 não é divisível por 13, mas quando adicionamos a ele uma unidade, ele se torna igual ao 39 e aí sim, né, nós obtemos um múltiplo de 13. É a mesma coisa o 51. Ele não é múltiplo de 13, mas quando adicionamos uma unidade a ele, aí sim ele se torna múltiplo de 13. Ou seja, o 12 fatorial dividido por 13 dá um quociente qualquer que não nos importa e deixa resto máximo, deixa resto 12. Ok? Beleza? É só você pensar nos exemplos que eu citei. O 38, o 51, o 25 também, né? O 25 somando uma unidade se torna igual a 26, que é divisível por 13. Quer dizer, ele próprio, 25, está deixando o resto máximo na divisão por 13. Ele está quase múltiplo de 13. Falta apenas uma unidade. É porque o resto é o maior possível, o resto é o 12. Tranquilo? Então, o 12 fatorial, que é o 12 vezes 11 vezes 10, enfim, na divisão por 13, deixa resto 12. Tranquilo? Agora ele quer o resto do 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10, enfim, até o 1 por 169. É isso que ele perguntou, não é verdade? Repare que 13 vezes 12 vezes 11, enfim, nada mais é do que 13 vezes o 12 fatorial. E agora o mais importante, o 169 é o seu divisor original multiplicado por 13, já que 13 vezes 13 é 169. Então está acontecendo a situação descrita na questão anterior. Nós pegamos o dividendo inicial, que é o 12 fatorial, e o multiplicamos por 13. Pegamos o divisor inicial, que é o 13, e também o multiplicamos por 13. E o que vai acontecer com o quociente? Seja ele quem for, não vai se alterar, vai permanecer sendo Q, porém o resto, o original que é o 12, vai acompanhar a multiplicação por 13, vai ser multiplicado por 13. Ok? Então o resto que você quer descobrir é simplesmente 12 vezes 13, 156. Certo? Quando multiplicamos o dividendo e o divisor por um mesmo número, o quociente não se altera, porém o resto também é multiplicado por esse mesmo número. Ok? A grande sacada é perceber que o novo dividendo é o original vezes 13 e o novo divisor é o original também vezes 13. Portanto, o novo resto é o original vezes 13. 12 vezes 13, 156. Estamos chegando ao final do nosso DVD Operações Fundamentais. Gostaria de agradecer imensamente pela confiança no nosso trabalho, por ter me aturado, né, ao longo desses 46 exercícios, que não é fácil. Enfim, eu espero que esse DVD tenha sido uma ferramenta muito importante no seu processo de preparação para os concursos. E continue escrevendo para nós, mandando suas sugestões, críticas, dúvidas, que sempre, na medida do possível, iremos ajudar, respondendo através do e-mail do site senhordosconcursos.com. Prof. Bruno Leal, prof de professor, PROF, brunoleal,
gmail.com. Pode escrever à vontade que a gente está aí para isso, ok? Eu recomendo que você, caso tenha gostado desse trabalho e queira continuar conosco, que assista em sequência ao DVD Conjuntos Numéricos e logo após ao DVD Números Primos, MMC e MDC. Ok? Um forte abraço, fique com Deus e muito sucesso nos concursos que você for prestar e continue contando sempre com o site Sem Outros Concursos e com seu amigo professor Bruno Leal. Até a nossa próxima videoaula.